Luiz Roberto Barroso afirmou que o impeachment de Dilma Rousseff aconteceu por falta de apoio político e não porque a petista cometeu pedaladas fiscais. A análise foi feita em um artigo do ministro para a edição de estreia da revista de Relações Internacionais SEBRE. O ministro falou ainda que, após o impeachment, o vice-presidente Michel Temer assumiu o cargo até a conclusão do mandato e alegou que o MDBista tentou implementar uma agenda liberal, mas que não funcionou por sucessivas acusações de corrupção. Barroso disse também que a Câmara dos Deputados impediu a instauração das ações penais contra Michel Temer por 2 vezes. Augusto. A gente tem bancadas agora partidárias no PT, no Supremo, é isso? Porque o Barroso está militando, é isso? Ele declarou esse troço todo aí? Sim, escreveu um artigo. É o seguinte, né? Eu lembro de várias composições do Supremo. E lembro, sobretudo, das que eu nem conhecia o nome dos ministros, porque assim deve ser. É como juiz de futebol. Quanto menos aparece, melhor é a sua atuação. Eles falam sem parar. Quer dizer, o que está dizendo o Barroso é coisa de militante que escolheu um lado. Ele não consegue deixar de escolher o lado e sempre escolhe o lado errado. O lado errado. Ele acha que o João de Deus não é curandeiro, né? Nem estuprador, é um tremendo salvador de vidas. Ele acha que o Batiste não matou ninguém, é desmentido pelo próprio cliente, em que ele acreditou durante 10 anos. Deve acreditar ainda. Deve achar que o Batiste disse isso sobre tortura. Agora, ele não pode fazer esse tipo de manifestação porque deixa o ministro mais comprometido ainda do que ele já está. Você já sabe, quando você sabe como vai votar o ministro, ele deixou de ser juiz. E é isso que está acontecendo com o Barroso. Fiuza. Bom, as pedaladas fiscais foram o objeto do impeachment da Dilma Rousseff. Tá? E este impeachment, o processo desse impeachment, foi presidido pelo Supremo Tribunal Federal. É assim que acontece um processo de impeachment. Ele tramita no Congresso, ele é presidido pelo STF, que foi quem assinou a decisão final. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso está atirando contra a corte a qual ele pertence, ao dizer que foi uma questão de falta de apoio político. Então, isso não é um processo legítimo de impeachment. Isso é golpe. Havia um objeto determinado, o processo transcorreu e resultou no afastamento, na decisão do afastamento da presidente por esse objeto determinado. O ministro Luiz Roberto Barroso, o integrante do Supremo Tribunal Federal, que é a corte que preside esse processo, está dizendo que o processo foi ilegítimo. Então, ele está atirando contra o STF. Ele está insinuando que a decisão, que a assinatura do então presidente Ricardo Lewandowski é uma fraude. É isso que ele está dizendo? Eu estou aqui tentando entender. Ele, possivelmente, é um articulista, um palestrante, né? Ele é um palestrante. Esses ministros do Supremo, eles, hoje em dia, passaram, né? Eles se repaginaram com a cumplicidade do que antigamente se chamava imprensa. Eles falam qualquer coisa sobre qualquer assunto, eles fazem lives, eles desrespeitam outros poderes, eles especulam, eles fazem citações levianas sobre propensões à ditadura, por exemplo, como fez o ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao atual presidente. E nada lhes acontece. Então, eles estão gostando dessa vida de palestrante, de articulista. Agora, aqui a gente vai fazer a revisão sóbria desses fatos. E a revisão sóbria é a seguinte, com esta alegoria, que ele possivelmente acredita que ele esteja, né, trazendo uma alegoria retórica, ele se acha rebuscado, né? Ele está atirando no Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero saber,
O ministro Luiz Roberto Barroso está dizendo que o STF fez parte de um processo ilegítimo, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Eu quero ouvir essa pergunta respondida, ou nada mais tem resposta, nada mais interessa. Eu digo que você é fake news e você cala sua boca. É nesse país, é nessa sociedade que a gente está vivendo? Quantos revisores, como o ex-ministro Marco Aurélio Mello, serão necessários para a gente botar essa bola no chão, respeitar as instituições, ou é o vale tudo? Porque o ministro Barroso ainda disse que fez uma análise, um palestrante, um cientista político, que o governo Michel Temer tentou uma agenda liberal. É incrível, mas esse é um ministro da Suprema Corte fazendo esse tipo de análise que esses palpiteiros aí de internet fazem. Tentou uma agenda liberal, mas foi abalado por sucessivos denúncias de corrupção, mas ele já era ministro da Suprema Corte, ele determinou diligências contra o presidente da República, ele se retirou, é isso? Ele se aposentou? Então, a pergunta é, essas denúncias de corrupção contra o presidente, né, com investigações das quais ele participou, isso deu em quê? Era corrupção no governo? Mas então ficou impune? Então, novamente, o STF está desmoralizado porque ficou vendo a corrupção campear no governo Temer e nada fez? O que aconteceu com essa corrupção, alegada corrupção, no governo Temer? Porque eu estou partindo do princípio que o ministro está falando ali, eventualmente, né, como articulista, mas que ele ainda é ministro dessa corte, então ele precisaria dizer que denúncias de corrupção. Ele está na mais alta corte judiciária, ele estava investido desse poder quando o Michel Temer era presidente. Que denúncias foram essas? Elas foram esclarecidas ou não? É isso, nós estamos num país que está convidando as instituições a virarem uma nau de aventureiros. Isso não pode terminar bem, né? A gente está esperando o crivo. Nós estamos esperando. Onde é que estão vocês? André Mendonça, Cássio Nunes, os juristas, os eminentes juristas. Onde estão os senadores da República, os podemos, queremos, mudamos? Onde estão vocês? Está valendo tudo? Somos todos articulistas agora? Então tá bom, então vamos botar uma toga também aqui nos Pingos nos Is. A gente faz artigos e a gente legisla, e a gente decide, a gente faz diligências. Vamos misturar tudo.